Pessoal, a gente teve um problema aqui, a gente está aguardando o Dr. Calmon, vendo se a gente consegue a conexão com ele aqui. Só Oi, um doutor momentinho. Norberto. Boa tarde, doutor. Rapaz, que Tudo bem? dificuldade, hein? Tudo bem. Doutor, pela primeira vez foi um pouco difícil, mas parece que, A que deu primeira tudo vez de certo. tudo, Norberto, é mais difícil, né? Sim, sim, Dr. Não Calmon. é? Mas o que Toda importa primeira é que vez deu é mais certo. emocionante, eu diria assim. Mas eu estava Sim, falando antes de você entrar, para os seguidores que não lhe conhecem, talvez os meus seguidores, que você foi um aluno de um dos nossos cursos, não sei de que turma sim, você foi, e hoje você é um dos 2017. 1.034 parceiros que temos hoje de Certo. Manaus até o Rio Grande do Sul. Você é do Paraná, de Londrina, né? Sim, E que fez o curso e que utiliza nossos implantes. Então, estamos aqui hoje ao vivo, né? E você, inclusive, sim. tem um filho, acho que Pedro, né? Tenho, Que é o nome Pedrinho. do Tenho meu dois. netinho também, que chama Pedro. Ah, é? Lembrei disso quando eu dei uma olhada aí na sua história. E estamos aqui para conversar, né? Vamos lá. Certo. Doutor, primeiro apresentar o senhor para as pessoas que estão assistindo aqui. Doutor Luiz Calmon é médico ginecologista, ele é especialista em terapias hormonais e é professor dos cursos sobre os implantes que são promovidos pela Eumeco. Tive o prazer de conhecer e principalmente de ser aluno do Dr. Calmon em um desses cursos. Sou um seguidor das redes sociais, porque a gente sempre consegue algumas informações importantes para a gente, mesmo para a gente que está usando, que participou do curso, as novidades estão sempre surgindo. E a gente vê que os pacientes têm muitas dúvidas, doutor. Então, eu Isso. achei que seria bem interessante a gente conversar com um senhor que tem uma vivência clínica muito grande da área dos implantes e que, além disso, tem um conhecimento teórico bastante grande também, né? Eu acho que todo Sim. mundo vai ganhar com essa nossa conversa hoje. Uma coisa que a gente tem que esclarecer, Norberto, em primeiro lugar, quando se fala de implante, não se fala de um hormônio, de uma droga, se fala de uma embalagem. Na última Sim, live que eu fiz, eu falei até sobre isso. Então, implante é nada mais do que um tubo de silicone, isso aqui é um implante. Esse está cheio, está branco, ele transparente como qualquer, ele vazio como qualquer silicone, ele é transparente. E dentro estão os hormônios que a Elmeco, que é o produtor do produto, fabrica. Então, isso é inserido sob a pele dos homens ou das mulheres usuárias e libera diretamente na corrente sanguínea a droga usada dentro desses tubos. E com uma duração longa, é um método assim muito cômodo, porque é uma aplicação por ano. E um sim. produto, uma droga que ela é absorvida diretamente pelo sangue, sem aquela passagem pelo estômago, pelo suco gástrico, sem aquela passagem hepática pelo fígado, tão pesada quanto os produtos que são usados por via oral. Entendeu? É que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Toda vez que a gente usar qualquer tratamento que não seja via oral, a gente consegue É usar uma mais dose leve, os muito resultados menor, a com gente tem muito muito bons menos resultados. daqueles metabólitos e com Exatamente. menos efeitos colaterais. Tá certo isso, né, doutor? E, doutor, Exatamente. a gente viu o que é o implante, são esses tubinhos aí, existem vários. Quais são os implantes que a gente usa mais na rotina? Quais são os que o senhor usa mais na sua rotina, doutor? Olha, a nossa, vamos dizer, implante é tudo igual, são os tubos. A Sim. droga mais procurada, e geralmente, sempre que uma paciente entra no meu consultório, eu pergunto quem indicou, quem recomendou, geralmente é uma usuária daquilo que ela veio buscar. É a Uhum. gestrinona. Sim. A gestrinona, que este ano faz exatamente 46 anos de existência, o primeiro trabalho publicado gestrinona pela equipe do professor Elcimar, eu ainda nem trabalhava com ele, foi em 1974, portanto, a gestrinona está próxima de fazer 50 anos no mercado. É uma droga que, a depender da dose, ela se torna um método contraceptivo.
É um método que bloqueia a ovulação, menstruação, portanto, indicado, do ponto de vista médico, para tratar alterações do ciclo menstrual, tais como TPM, cólica menstrual, fluxo menstrual muito abundante, e também controlar doenças em que a menstruação venha a alimentá-las. A mais conhecida delas é a endometriose. Então, a Sim. gestrinona foi para isso. É uma droga curiosa, muito interessante. Não existe nenhuma droga no mercado igual. Hoje serve de inspiração para que outras farmácias de manipulação fabriquem a gestrinona de outras formas, diferentes da nossa. Dr. Elcimar foi o pai e a mãe da gestrinona, vamos dizer assim. Ele desenvolveu a droga. E hoje a inspiração para todos é a nossa gestrinona. E ela, por ser um parente da testosterona, vamos usar essa linguagem para o pessoal entender, ela tem alguns benefícios extras, além de bloquear o ciclo menstrual e controlar essas alterações que eu falei. Então, ela dá às usuárias, normalmente, uma condição de motivação melhor, a disposição geral, como se ela estivesse usando uma testosterona sem estar usando. Ela está usando, na verdade, um anticoncepcional. E se ela tem um estilo de vida adequado, no que diz respeito à alimentação, faz boa atividade física, não tem hábitos nocivos à saúde dela, é possível que ela adquira a condição de melhorar seu desempenho físico, até proporcionando uma melhora da sua estrutura muscular e óssea, por causa do efeito anabolizante que a gestrinona, derivada da testosterona, tem. Mas isso não é em todas, isso não pode ser vendido, divulgado dessa forma, porque ele é um produto para uso médico, tá? Sim. E Eu também acho, efeitos negativos. eu acho Os efeitos importante isso, doutor Elcimar, doutor Luiz. com diagnóstico de depressão e, na verdade, era uma tensão pré-menstrual. Você bloqueou o ciclo menstrual com gestrinona, acabou o problema. Entendeu? Então, a gente tem que analisar muito cada caso. Mas é uma droga espetacular. Eu, eu, se eu pudesse, doutor, nenhuma paciente minha menstruaria, exceto nas épocas que elas quisessem engravidar. Engravidar, E a exatamente. gente Lógico. ainda vê, até mesmo de colegas médicos e ginecologistas, um grande preconceito em se manter uma paciente em amenorreia por um longo período. Exatamente. De manter essa paciente, às vezes, por 2, 3, 4 anos sem menstruar. Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Olha, hoje em dia esse conhecimento e essa aceitação de não menstruar está cada vez mais forte. Eu explico a paciente, por exemplo, que usa pílula anticoncepcional e que todo mês para e tem aquele sangramento, supostamente menstruação, que aquilo ali não é menstruação. Ela sangra tomando pílula porque ela interrompe a cartelinha. Ela pode Sim. tomar continuamente também, que não faz diferença, porque ela não ovula. Então, a menstruação significa o aborto de um óvulo que não virou gravidez. Então, o útero esvazia aquele conteúdo que não foi aproveitado na gestação para, no mês seguinte, receber outro óvulo que seria fecundado e novamente não vai ser, e ela vai todo mês abortando aquilo. No momento que você usa um produto que bloqueia a ovulação, você deixa de ter um sangramento completamente inútil, desde que ela não queira engravidar. Hoje nós sabemos que as repetidas menstruações na vida da mulher traz como consequência até infertilidade. É até uma coisa estranha, né? Mas a Sim. menstruação mensalmente traz doenças como endometriose, alimenta os miomas de útero, doença inflamatória pélvica, obstrução, entupimento de trompas que dão infertilidade. E quanto menos você menstruar com algum tratamento para isso, mais você acumula óvulos em seus ovários, para soltá-los, ovulá-los, quando você quiser uma gravidez. E quando eu comparo pacientes que tomaram muito tempo pílula ou usaram implante, com aquelas que nunca usaram nada e sempre menstruaram, a fertilidade é melhor naquelas que ficaram mais tempo sem menstruar. Porque ela carrega em seus ovários mais quantidade de óvulos, em vez de jogá-los fora todo mês quando menstrua. Então, menstruar não é tão saudável quanto não menstruar, exceto dos casos que por trás de uma não menstruação tem alguma patologia. Estou falando de condições de paciente saudável, né? E a gente também vê que essas pacientes que permaneceram mais tempo em amenorreia, seja amamentando, seja com uso de medicação,
elas também vão entrar na menopausa um pouco mais tarde depois, né, doutor? Na teoria, sim, exatamente. Sim. E, doutor, isso daí já foi motivo até de discussão entre alguns colegas sobre o efeito anticoncepcional da gestrinona. Eu coloco para as minhas pacientes que a gestrinona é para amenorreia e anticoncepção e que tem uma anticoncepção efetiva. E eu já tive algumas discussões com os colegas dizendo que a anticoncepção promovida pela gestrinona não é efetiva. Ela não pode ser usada como método anticoncepcional. Norberto, só se for gestrinona fabricada por outras farmácias. Mas a fabricada pela Elmeco, que é a pioneira, garante a contracepção, sim, usado na dose adequada. Existem várias doses de gestrinona. Existe a dose que se torna contraceptiva. Agora, pode falhar? Pode. Mas claro, como todo os método. injetáveis falham. O índice de falha dos implantes contraceptivos, não é só a gestrinona que nós temos outros, é de menos de 1%. É compatível com a falha de pílulas por via oral. Então, a gestrinona, inclusive, que foi lançada no mercado há 46 anos atrás para tratamento de endometriose, se ela não bloqueia a ovulação, o que a torna um contraceptivo, ela não controla a endometriose. Então, eu não entendo como é que se aplicam outros produtos à base de gestrinona e mandam a paciente usar um anticoncepcional junto. Então, essa gestrinona que se usa não serviria para controlar a endometriose. Porque para controlar, ela tem que se tornar um bloqueador de ovulação. E automaticamente é um anticoncepcional. Não tem para onde correr. Sim. Tem que ser assim. Exatamente. Se você está bloqueando a ovulação, é um anticoncepcional. Mas a gente já teve algumas discussões aí por posts que colegas mas olha, colocaram. O desconhecimento, né? A gente está acostumado Exatamente, com exatamente. ainda hoje, exatamente. muito menos, né, do que o que já foi, mas não faltam trabalhos comprovando isso. Não tem o que discutir com relação a isso, tanto que nós somos regulamentados pela Anvisa para uso de bloqueio de ciclo menstrual, que acaba sendo contraceptivo. Não tem. Mas o importante, eu vejo de uma conversa igual essa que a gente está tendo, que é aberta, que vai ficar para muitas pessoas, é que estudar, doutor, normalmente é difícil. Então é mais fácil você criticar sem conhecer. Então é muito importante para a gente, claro, é muito importante para a gente ter uma pessoa como o senhor aqui que tem uma vivência clínica, para mostrar que existem trabalhos, que os efeitos eles são comprovados, que o doutor Elcimar não começou a semana passada. E a gente ouve muito isso, sabe? Não funciona como anticoncepcional, é anabolizante, é modulação hormonal. Eu até discuti um dia com um colega meu de residência, que eu falei assim, filho, não faço modulação hormonal, eu faço terapia hormonal igualzinho você. Exatamente. A única coisa é que a via que eu uso é um pouco diferente, mas não muda em nada. Eu também não concordo com a modulação hormonal. Modulação foi um termo mais moderno criado aí para diferenciar qualquer coisa, porque é uma terapia hormonal de qualquer forma. Sim. Agora, é muito importante, Norberto, o seguinte, a candidata à gestrinona tem que ser uma paciente com um equilíbrio metabólico muito bom. Ela ter bons receptores. Então, é muito importante que ela esteja equilibrada com relação ao hormônio tireoidiano, especialmente o T3, com relação à vitamina D, o hormônio D, né? Que ela tenha uns bons hábitos, como eu falei, o estilo de vida. Aí ela vai ter praticamente todos os positivos da droga. Tá? Se ela tem um sobrepeso, eu não receito gestrinona. Porque a gestrinona, se melhorar a massa muscular, ela ganha peso. Se der alguma retenção de líquido, ela ganha peso. E ela vai achar que engordou. E pode até engordar mesmo, se ela for indisciplinada. Porque as drogas parentes da testosterona, como essa, abrem um apetite em algumas pessoas. E isso pode fazer com que, de fato, ela engorde. Mas aí por uma responsabilidade totalmente dela, por indisciplina dela. Eu diria que a gestrinona, ela é realmente uma droga que não tem igual. Se souber usar, é uma substância fantástica. E nós não usamos só pura. Como ela é uma droga androgênica, numa paciente que for já androgênica, por exemplo, aquela paciente que já tem muito pelo, a pele já é muito acneica, muito oleosa, já tem a história de queda de cabelo. Se eu for usar gestrinona, eu uso sempre acompanhada de hormônio feminino, que é o estradiol ou estrogênio, que pega a carona da gestrinona e é o nosso segundo hormônio mais usado.
porque ele é muito usado associado à gestrinona. Embora a gente utilize muito nas mulheres climatéricas e menopausadas, porque ele é o carro-chefe nessa situação, não é? Então, o estradiol Sim. nosso é muito diferente do etinil-estradiol de pílula, portanto, não tem relação com acidente tromboembólico cardiovascular, porque se tivesse, a mulher jovem tinha que tirar seus ovários, porque esse hormônio é produzido pelos ovários, ele é bioidêntico, igualzinho, e ele não tem como fazer mal quando bem indicado. Então, primeiro gestrinona, depois estradiol. Quase todas as pacientes que eu faço a gestrinona, eu uso o estradiol junto, é muito difícil eu usar só a gestrinona, justamente para a gente poder minimizar um pouco dos efeitos Exatamente. colaterais que a gente pode ter com a Eu hoje gestrinona, né? faço muito isso. Muito isso. Sim. Existe um apelido antigo do implante gestônico chamado G6. Parece que G6 é uma coisa só. O G, gente, Uhum. simboliza a palavra gestrinona. E 6 é um número que hoje está compatível com uma certa dose. Então, gestrinona, 200 miligramas, 240 miligramas, 320 miligramas e por aí vai. Tá? Então, G6, gente, não existe mais. O nome do G aí é gestrinona. É assim que a gente tem que fazer na receita. Então, você tem gestrinona em várias doses, não é G6 para todo mundo. E a testosterona, doutor? Os A implantes de testosterona é o testosterona? terceiro hormônio mais usado, porque Sim. no climatério, na mulher menopausada, ele é o parceiro do estradiol, do estrogênio, né? Nossa testosterona é como é o estrogênio bioidêntica, então o homem fabrica através dos testículos e a mulher através dos ovários. Ele é uma droga que indiretamente tem um efeito anabolizante, mas não é anabolizante como as testosteronas sintéticas, que são fabricadas para a finalidade de dar músculos. A testosterona bioidêntica, que é a nossa, ela está indicada em situações que haja necessidade de reposição. Homens ou mulheres que estejam abaixo do ideal. Que as queixas representem a necessidade de uma terapia com esse hormônio. Aí nós usamos. E claro, Sim. se o desempenho dela era ruim, no nível abaixo do desejado, passa a ficar melhor quando você adiciona um pouco de testosterona. Com relação ao humor, a qualidade do sono, a resposta sexual e a vitalidade a nível de desempenho físico. Né? Sim. Mas de uma forma muito mais natural do que um anabolizante sintético de verdade. Tá? E até da própria gestrinona, que para algumas coisas é mais potente do que a testosterona nossa mesmo. A São gente, a gente diferentes. vê o uso da testosterona realmente associado assim, com uma melhora da disposição, do humor e de Isso. libido. E E como melhora? então os homens também podem procurar a gente para fazer um implante, doutor? A Eu gente pode atendo ajudar muitos também? homens. E Uhum. tive que aprender a atender os homens porque as mulheres começaram a levar seus parceiros, maridos, namorados, para a gente dar um jeito. Porque ela tinha TPM, sofria com cólica, tinha endometriose, usava gestrinona, bloqueava os problemas, apareciam as coisas boas, e o marido, o namorado, vendo aquela melhora, dizia: eu quero esse negócio para mim também. Não Porque ele, acompanhava, que né, era o doutor? melhor da casa, passou a ser superado por ela, que ficou melhor do que ele. Aí ele vai apostando nos benefícios que a gestrinona deu a ela. E nós explicamos que nele seria usada a testosterona, embora hoje já começamos a experimentar em alguns homens, associado à testosterona como carro-chefe, um pouco de gestrinona. Mas é uma coisa de pouco tempo de uso e que não vale a pena aqui a gente conversar. Então, em princípio, gestrinona é para as mulheres e testosterona pode ser para as mulheres e para os homens. Tá? Agora, É, atendemos muitos jovens, isso é importante que o pessoal tome conhecimento, que estão ótimos de testosterona e associam a testosterona nossa a um anabolizante. E vão lá para querer ganhar músculo com a nossa não. testosterona. Já estando bem, não vai adiantar nada. Só funciona para quem tem um déficit do hormônio. Para quem está bem, vai ficar igual. Não tem Até porque necessidade de usar. não é uma dose anabolizante, né? Não é uma dose, é uma É uma dose dose para tratamento fisiológica. clínico, sim, não para Tratamento. anabolizante. Exatamente. Isso é muito importante. Doutor, a Fabiana mandou aqui para mim, está tendo bastante perguntas sobre a duração dos implantes. Isso.
Nós temos, todos os nossos implantes duram 1 ano, exceto um, que também é Sim. um contraceptivo e também foi desenvolvido para tratar endometriose, TPMs, bloquear o ciclo menstrual. Esse dura 6 meses. Ele é muito parecido com uma pílula, porque ele é de baixa dosagem. Dura 6 meses, é isento de efeitos colaterais, como a gestrinona. Mas, é assim, é para quem não pode tomar uma pílula por via oral, pelos efeitos negativos de náusea, enxaqueca, ou quem teve, por exemplo, um acidente tromboembólico, que está contraindicado o Uhum. contraceptivo tradicional. Então, o Nestorone, inclusive, pode ser usado até para mulheres que amamentam, porque passa para o bebê, mas não interfere em nada, é eliminado, não é absorvido pelo sangue do bebê. Então, é aprovado pelo nosso Ministério da Saúde para uso em lactantes, é inofensivo para o recém-nascido que amamente. Então, Nestorone e os outros 4, que são o acetato de nomegestrol, que é um contraceptivo por 1 ano, para quem não faz questão de não menstruar, porque em alguns Uhum. momentos, alguns meses a mulher sangra, mas não engravida, não ovula. O estradiol e testosterona, que já falamos, e a gestrinona, né? Então, Sim. por escala de procura, gestrinona em primeiríssimo lugar, disparado, seguido do estradiol, pela combinação que fazemos com gestrinol, pelo climatério. Terceiro, a testosterona. Depois, o Nestorone, quase igual a testosterona. E, por último, o nomegestrol, que, inclusive, já tem no mercado há muitos anos, acetado nomegestrol, por via oral, né? Então, que é a base do Doutor, progesterona. só responder uma pergunta aqui. A Simone Lotito, ela perguntou se teriam implantes com metformina. Não tem, Simone. Não. A gente tem os implantes somente com esses hormônios Uma que coisa é foram importante, é o falados. seguinte, o nosso implante, nós nunca tivemos interesse em fazer um produto que absorva, que dissolva, que não precise remover Sim. ou trocar. Por quê? Existem várias situações que, às vezes, é necessário você interromper aquele tratamento, por exemplo, de 1 ano. Se o nosso produto dissolvesse dentro do paciente, ele não poderia ter seu tratamento, seu uso interrompido, porque não tem como remover. Ele seria um pozinho prensado, colocado na camada de gordura na região glútea, onde o nosso é colocado, sem nenhum envoltório. E se você vai pinçar qualquer instrumento para retirar, ele fragmenta. Você não retira. Você tem que esperar o vencimento. Tá? O nosso, ele é elástico, ele embala a droga aqui dentro, e se eu retiro esse tubo, eu retiro tudo que está dentro dele. Então, a gente interrompe, quando desejar a paciente, o tratamento. Algum efeito colateral da gestinona, como queda de cabelo, que a paciente é alertada, aceita tentar e desiste, não quer completar 1 ano, nós retiramos. Paciente que não queria engravidar, colocou gestrinona ou nestorone para não engravidar e resolveu engravidar, você interrompe o tratamento quando ela quiser. Então, é uma Sim. enorme vantagem você ter um produto embalado num silicone que pode ser removido quando assim desejar. E uma outra coisa, doutor, que é uma pergunta sempre frequente, que a gente já vê. E se por um acaso a paciente não puder tirar o implante, ou no dia da retirada, venceu o ano, lá ela foi retirar, Excelente algum não pergunta, conseguiu. Norberto. Isso é Tem muito algum comum. problema Não, isso, doutor? não. Nenhum, Isso né? acontece muito em pacientes que moram fora do país. Agora, nessa Sim, crise do coronavírus, eu recebi vários telefones de pacientes que moram na Europa. Está, doutor, meu implante venceu, não tem voo para eu ir aí. Como é que eu faço? O que é que eu explico? Isso é um tubo de silicone, semelhante ao material utilizado em prótese de mama. Aí eu pergunto, você troca a sua prótese de mama todo ano? Tira uma velha e coloca uma nova? Não. Você fica 10 anos com a prótese. Então, o implante, da impossibilidade de retirar, ele pode ficar. Agora, se é para você dormir preocupada, porque um tubo vazio que não tem nada dentro vai lhe fazer mal, retire. É melhor retirar. Porque mesmo eu lhe explicando que não vai fazer mal, você vai achar que faz. Outra coisa que eu indico a retirada, a manifestação do desejo de engravidar. Porque se ela tiver algum problema de infertilidade e não tirar um tubo vazio que nenhum mal faz mais, faz efeito a ela, ela vai achar que aquele tubo, algum médico que não conhece e que não gosta, mesmo sem conhecer do nosso produto, vai dizer que é um implante vazio que está fazendo a infertilidade sim. dela. Ou se ela engravidar com o tubo vazio, muitas engravidam, inclusive, venceu, acabou a infertilidade temporária que o implante dá.
engravidar e tiver uma malformação qualquer, fetal, alguém vai dizer que foi um tubo de Que foi por silicone causa do vazio que tubo. fez Sim. isso. Entendeu? Então, em situação de gravidez desejada, ou de perturbar o sono de quem tem medo de um tubo vazio dentro dela, eu recomendo que tire. É que Mas, na verdade, não é necessário. isso é uma pergunta que é frequente no consultório, Muito né? E a gente frequente, sempre muito explica frequente. que o silicone ele é totalmente inerte, que não vai causar nenhum Agora, problema, que não o que é que tem... acontece, Norberto? Nós temos um paciente que tem medo de agulha. Mesmo assim gostam, e é uma droga, principalmente a gestilona, muito viciante, e querem continuar Uhum. usando. As doses não são um tubo único. Um tubo único não funciona para Sim, nada. É sim. um conjunto de tubos de 5 a 8, 9, 10 tubos. Se ela nunca tirar, vai chegar um momento que nós não temos onde botar. Então, por Sim, isso que com nós, certeza. nossas enfermeiras são treinadas para isso. Todo ano que a paciente vai lá para reavaliar a continuidade do uso do implante, os implantes antigos vencidos serão retirados. Nós procedemos dessa Sim. forma, tá? É que o que aconteceu agora foi exatamente isso. Foi uma paciente minha, ela mora no Oriente Médio e ela ia vir para trocar e não conseguiu. Ela falou assim, eu fui na ginecologista que ela nem sabia o que era. Não, Assim, não. ó, fica Ela vai tranquila, se saber. você vier daqui 3 meses, 6 meses, um ano, tá Exatamente. tudo tranquilo, pode ficar despreocupado. Exatamente. Doutor, tem reposição hormonal, tratamento da menopausa com os implantes. Qual a vantagem sobre os tratamentos mais comuns com os anticoncepcionais? Desculpa, Olha, com as pílulas. primeiro, anticoncepcional não seria uma reposição hormonal de uma Não, eu mulher. falei errado. Não, com os tratamentos via oral. Eu Veja me bem, enganei a na hora de via falar. oral sempre é mais impactante sobre o fígado da paciente. Cada comprimido daquele que usa diário, ele tem que ter uma quantidade maior do que o desejado, porque o caminho entre ingerir o comprimido e chegar até o órgão-alvo é muito longo e tortuoso para aquela substância percorrer o trato gastrointestinal. Quando você libera uma substância diretamente no sangue, que são os implantes, você não tem barreira, exceto um tubo de silicone. Não existe substâncias que conduzam, ele migra por capilaridade, a substância é totalmente pura. Quando eu uso estradiol e testosterona, que são os mais usados na mulher menopausada, eu estou usando hormônios primeiro, que ela tinha em grande quantidade produzido pelos seus ovários. Continuam produzindo, mas abaixo do ideal. Eu estou repondo aquilo que está em falta com a substância de molécula igual. Então, isso aí já é uma grande vantagem. Colocou embaixo da pele, utilizamos a região glútea, na gordurinha, entre a pele e o músculo, e imediatamente começa a ser absorvido e absorção plena a partir de 15 dias. Então, você tem a comodidade, são hormônios de menopausa que duram um ano. Não é? É como se eu colocasse um pequeno ováriozinho sob a pele dela, para ajudar o ovário dela. Entendeu? Então, E ela com uma passa a ter um menor pouco do ovário e mais do implante. e Mas com mesmo uma assim, menor possibilidade dos efeitos colaterais que são presentes em da qualquer via oral. tratamento, né? Exatamente. Sim, São mais impactantes. sim. Exatamente. Doutor Luiz, tem algumas perguntas aqui. A Alicia, ela falou que fazia reposição hormonal Hum. e o angiologista pediu para suspender porque ela tinha uma tendência a varizes. Ela, pelo que ela falou, não tem varizes. Ela pergunta se ela poderia fazer a reposição com o uso dos implantes. Olha, bom, sem conhecer paciente, os detalhes é mais difícil. Mas Exatamente, vou exatamente. generalizar. Primeira coisa, Uhum. se for reposição hormonal mesmo, e digo que reposição seria o uso do estradiol e da testosterona bioidênticos, de uma mulher que é o que se faz na menopausa ou no climatério, eu diria que não tem nenhum problema. Uma vez num congresso, eu falando sobre esse assunto, um ex-professor meu me fez essa mesma pergunta. Luiz, se você estiver fazendo uma reposição com estrogênio, estradiol, com os implantes de uma mulher menopausada e ela tiver uma trombose, você interrompe o tratamento? Eu perguntei a ele como resposta: Fulano, se você tiver uma menina de 30 anos que tiver uma trombose, você tira os ovários dela? Porque os ovários de uma mulher jovem chegam na época da ovulação do período fértil a produzir uma quantidade extraordinária de estradiol. 400 picogramas no sangue.
O implante de estradiol libera 30, 40, 50, 60, no máximo de microgramas por dia. Então, não existem picos, overdoses. É aquela dose basal que deixa ela bem. Tratamento hormonal nenhum devolve juventude, vamos deixar isso bem claro, mas permite um envelhecimento mais saudável. O objetivo de terapias hormonais é esse. E outra coisa, nós temos que corrigir outros hormônios, como os tireoidianos, vitamina D, que é hormônio também, o cortisol. Não é trabalhar só com hormônio ovariano, não. Nós temos que olhar o paciente como um todo. Né? Não tratar a doença do paciente, e sim o paciente como um todo que está com aquela doença. Entendeu? E, geralmente, quando você envelhece e procura esses tratamentos de reposição hormonal, você já tem deficiência de outras coisas também que você procura corrigir junto. E aí, associado a um bom hábito alimentar e atividade física, isso lhe dá uma sobrevida muito longa, né? Isso é muito importante, né? O implante, o resultado dele sempre vai estar associado, ou de qualquer tratamento que nós formos fazer, aos hábitos. Olha, não adianta você fazer o implante e ser diabético sem controle. A eu gente digo não com muita consegue ter o segurança que é uma resultado. enorme irresponsabilidade, Norberto, de colegas nossos que chamam o implante de implante como se fosse uma coisa só. Implante Sim. é igual para todo mundo, a dose é a mesma, é tudo a mesma coisa. Assim como hormônio. Eu sou contra o hormônio, que o hormônio dá isso, o hormônio dá aquilo. Que hormônio? Que dose de hormônio dá isso ou aquilo? Nós Exato. somos hormônios. Nós vivemos à base deles. A criança vira um adolescente por causa dos hormônios. Seja do testículo nos homens, seja do ovário das mulheres, das adrenais, da tireoide. E a mulher se transforma numa mulher em fase reprodutiva graças aos hormônios. E a mulher envelhece mais rápido quando os hormônios caem. As doenças aparecem mais, afloram mais, hipertensão, diabetes e câncer, quando os hormônios declinam. Então, não tem sentido essa ignorância de se achar que o hormônio possa fazer mal. Agora, até água demais mata. Não é? Uma aspirina dada em altas doses é um anticoagulante muito potente. E por aí vai. Então, tudo mal oferecido vai fazer mal. Então, existem as doses altas, as doses adequadas, né? Isso depende de cada profissional. Claro, claro. Doutor, tem aqui uma outra paciente, estilo Calguel. Ela perguntou se... estilo Calguel, 3 tambores. Se quem usa implante precisa usar diurético. Um dos efeitos da gestrinona, que desses nossos produtos é o que poderia dar alguma retenção de líquido, a gente às vezes usa. O mais usado é um que vende, inclusive, sem prescrição médica, mas eu não recomendo que se compre sem orientação do médico, é a espironolactona. É um diurético leve, existem 3 miligramagens, 25 miligramas, 50 e 100, e é um diurético que a gente usa largamente quando é necessário, mas nem sempre é preciso. Só se deve usar se for necessário. E quando é uma mulher de muita atividade física, essa retenção da gestrinona não é muito percebida. Na sedentária é possível. Mas o diurético pode ser usado, claro, todo remédio tem limitações, mas pode ser usado com uma boa orientação médica. Doutor, eu na maioria das minhas pacientes, não uso em todos, mas na maioria eu uso a espirolactona numa dose baixa, e a gente vê... Nós aprendemos com os dermatologistas que esse diurético se torna um anti-oleosidade de pele, Sim. um anti-queda de cabelo, porque ele bloqueia o efeito periférico de um derivado da testosterona chamado dihidrotestosterona. Então, o dermatologista usa doses de 100 a 200 miligramas todos os dias, o ano inteiro, para tratamento de acne e queda de cabelo. E a gente aprendeu com eles o quanto é inofensivo esse diurético, quando é indicado o uso. Entendeu? Exatamente. Até menores do que o dermatologista. Até porque é um diurético bem leve, né? E a gente tem um ganho. Eu uso na maioria das minhas pacientes e a gente tem um resultado bastante bom. Sim. Nem sempre precisa. Eu espero que haja queixa e eu oriento. Certo. Deixa eu ver das perguntas aqui. A Jaqueline falou que o implante dela venceu já faz 9 meses e ela não menstruou ainda. Isso é comum, doutor? É comum. Embora aumente o risco de engravidar. Venceu um ano ou venceu de 6 meses, se proteja de gravidez. Porque a ovulação virá antes de você menstruar. E você pode ser engravidada, fecundada. O que é que acontece?
duas coisas para ela demorar de menstruar. Ou ela não voltou a ovular logo, o ovário ficou meio preguiçoso, ou ela já voltou a ovular, e aí o perigo é esse, mas o útero ainda não adquiriu capacidade de formar o sangue que todo mês ela vê sair, tá? Agora, infertilidade, por uso de anticoncepção hormonal, seja implante, seja pílula injetáveis, eu não conheço. Não, E isso é se a bem mulher estabelecido já, né? interrompe o tratamento e quer logo engravidar e demorar, vamos esperar uns 6 meses, se não voltar a ovular e menstruar, você vai induzir a ovulação e ela vai conseguir a gravidez dela um pouco mais rápido, entendeu? Sim. Tem uma outra paciente aqui, não tem o nome dela, Ana Maria. Ela falou que fez o implante, já venceu há um mês e, como por causa do coronavírus, ela não quer sair de casa, ela está usando a gestrinona intravaginal. Se é a mesma coisa. Olha, a mesma coisa não é. A Não é. substância é a mesma, a molécula é igual. Agora, a absorção é diferente. O uso vaginal foi adotado mais recentemente e a gestrinona é inspirada justamente na nossa. E não me é simpático o uso vaginal. Eu acho que a gestrinona ela é um antiestrogênico muito potente e pode o uso mais demorado por via vaginal causar até alguma atrofia vaginal pela absorção local mais intensa. Mas se usa muito, eu uso em alguns casos como um teste para ver se a paciente vai tolerar bem para eu mudar para implante, porque vaginal tem os mesmos efeitos positivos ou negativos do implante, mas você tem que ter disciplina na aplicação. Talvez saia mais caro ao longo de um ano, porque gestão não é barata em nenhum tipo de formulação, do que os implantes, que duram um ano. E tem essa coisa da manipulação vaginal com o aplicador, né? Vaginas mais sensíveis, predispostas a fungos e outras infecções, podem desenvolver com mais frequência isso pela manipulação semanal da vagina, né, com o aplicador do gel. Eu usei um tempo. Está aí no mercado, né? Eu usei um tempo a gestrinona intravaginal e o problema que eu vi é bem isso. A gente não consegue controlar tão bem como a gente consegue com o implante. Dá para ser usado? Aplica e pode tomar uma anestesia, uma sedação para o ano inteiro. Ele vai funcionar independente de você estar acordado ou estar dormindo. O gel tem que ter disciplina. Sim. Entendeu? Tem que ter disciplina. E uma outra coisa que a gente vê comumente é a questão do preço. Se você achar a gestrinona, mesmo a gestrinona intravaginal, o gel muito barato, desconfia. Porque não é barato. Não é barato. Então, nós temos que passar esse caro para o paciente. Não tem jeito, porque a droga custa caro para a fabricação, para a produção. Seja de uma forma ou de outra. Então, gestrinona barata, desconfie mesmo. Tem uma outra paciente aqui, a Fabiana, ela está perguntando, ela falou que com 42 anos ela começou a ter muito episódio de enxaqueca, foi prescrito para ela um anticoncepcional oral e não melhorou e ela começou a ter acne. Se ela pode se beneficiar com o uso dos implantes. Não sei se da gestrinona. E nós temos que analisar o caso dela. Exatamente. Mas certamente com gestrinona ou nestorone nós podemos tentar, porque enxaqueca não vai dar. Mas a pele oleosa é um efeito colateral da gestrinona. O outro, que é o nestorone de 6 meses, não tem esse efeito colateral. Então, eu assim, sem conhecê-la, eu iria muito mais para o nestorone, por isso que você está falando. Mas não descarta a possibilidade de uma gestrinona associada a um estradiol. Existe possibilidade. Isso é uma coisa bastante complicada, né, doutor? Que eu acho que deve acontecer bastante com o senhor também, da pessoa te encontrar em algum lugar e falar assim, eu queria fazer um implante. O que eu faço? Parece que é uma coisa só, né? É só ir lá e colocar. Só que nós temos, basicamente, a gente usa 3 hormônios nos implantes, que são os mais comuns. E a gestrinona, a gente tem que saber o peso, o que a paciente tem. Não tem uma receitinha de bolo. Não tem. Não é igual para todo mundo. Não. As doses são escolhidas em função do peso da paciente, dos hábitos da paciente. Por exemplo, em tabagista, uso de antidepressivos, remédios para tipo omeprazol. E hoje, como é frequente, né, o médico receitar tantas drogas desse tipo, e na hora de receitar aquilo que vai fazer benefício a ela, ele diz que aquilo faz mal, aquilo vai dar câncer, isso, aquilo, que são os hormônios.
Então, você, de 10 pacientes que entram em seu consultório, pelo menos umas 8 estão usando algum produto, alguma droga, se não for fumante, né? Sim. Então, nesses casos, a dose sempre é maior do que seria habitualmente, né? E eu sempre digo, Norberto, o seguinte: no primeiro ano, eu digo ao paciente, olha, essa dose que eu estou escolhendo para você é uma dose supostamente boa. Pode precisar um ajuste, porque eu não sei a sua aceitação sobre esse produto, é a sua primeira vez. Então, eu vou receitar, é importante dar o celular, o contato, pode ser o WhatsApp, e você fica ligado ao paciente o tempo inteiro pelo telefone. Porque o seu vizinho de consultório pode ser daqueles que não conhece nem quer conhecer esse produto e vai meter o pau em você. Sim. Se alguma coisa de efeito colateral acontecer e a paciente procurar ele em vez de ele procurar. Entendeu? Então, a dose supostamente boa. Eu peso muito nos negativos, especialmente gestrinona, pele oleosa, queda de cabelo, retenção de líquido. Falo muito da disciplina que ela tem que ter com ela própria, fazer a parte dela, boa alimentação, atividade física, usando a gestrinona. E faço, antes da gestrinona, em meu consultório, sempre uma bioimpedância. E ao final de um ano, antes de renovar, outra bioimpedância. Porque a bioimpedância é aquela pesagem que mostra o que ela ganhou de músculo, ou de gordura, ou que reteve de líquido ou de massa óssea. Então, a gestrinona dá peso em quem malha muito, dá peso se tiver retenção, e dá peso em quem come demais, come errado. Né? Então, a gente tem que controlar isso aí. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, doutor. É uma pergunta que é bem difícil para a gente responder, porque nós não temos os dados. A Aline... Vamos tentar, falou, né? Sim, ela falou que está usando um G7, né? 7 implantes de gestrinona. E o médico dela, o médico ortomolecular, passou testosterona em gel porque a testosterona dela está baixa. Se esse gel é indicado. É uma coisa complicada para a gente responder assim, né, doutor? Veja bem, em alguns casos é indicado, porque gestrinona é uma coisa, testosterona é outra. Uhum. Nem sempre a gestrinona consegue atingir todos os desejos que a gente quer, e a paciente Sim. também. Um deles é a resposta sexual. E eu, às vezes, uso, inclusive, desassocio de implante, eu testo com gel, paralelo ao uso do implante, vejo se ela está mais receptiva, porque como a gestrinona bloqueia o ovário, a testosterona total cai, embora a testosterona às vezes livre aumente, e isso é quem faz os efeitos positivos, mas nem sempre atende às expectativas. Então, em alguns casos, eu uso realmente, antes interrogando a ela, para ver se realmente há necessidade ou ela está se exigindo demais. Porque tem isso também, né? Sim. Então, que a gente não sabe a idade, a queixa, nada disso, né? Dessa forma, Então, tem casos é difícil. E outros eu analiso muito. É difícil a gente poder dar vantajoso ou não. Uma resposta dessa maneira. Exatamente. Doutor Luiz, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Olha, eu gostaria de falar que para os colegas o seguinte: conheçam o produto. Ele faz parte hoje do arsenal de mais de 1.000 médicos em nosso país. Então, você não tem como fugir disso, porque, no mínimo, uma paciente chega para você perguntando, doutor, o que é esse tal de implante? Você tem que saber, pelo menos, explicar. Então, não diga Sim. que não serve o que você não conhece. Outra coisa é para as pacientes. Lembrem que, acima de qualquer produto que você vai usar, terapias hormonais, que o seu estilo de vida é o principal fator de melhora. Né? Alimentação, atividade física, ser feliz, ter um bom trabalho e gostar do que faz. Aí o hormônio entra com força total e lhe ajuda. Mas se você faz o que não gosta no dia a dia, você tem um sobrepeso que lhe desagrada ao espelho, você é sedentária, não tem terapia hormonal que vai resolver sua vida. Então esse é o conselho que eu dou para as minhas pacientes que estão aí nos ouvindo. Se são nossas seguidoras, eu acho que não são essas não, né? Não, provavelmente não, doutor. Isso daí é o que eu tento passar sempre. A terapia hormonal, seja com a via que for, ela vai ajudar, mas não resolve todos os problemas. Não resolve. Inclusive às vezes, de muitas pacientes, né? Vai lá, sim, inclusive, algumas vezes eu não faço, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir ter a resposta que a paciente quer dar. Não é milagre que a gente está fazendo ali, é um tratamento médico que tem indicação. Exatamente.
que tem efeitos colaterais, tudo isso daí. Colaterais, Então, eu acho exatamente. uma coisa bastante importante, né? Doutor, veio Isso. mais uma pergunta aqui de uma paciente, ela não coloca idade, nada, Ícia. Quais os exames que são solicitados antes de fazer a reposição hormonal e se ela pode fazer com gestrinona? É difícil da gente responder isso, Primeira mas... coisa, gestrinona não é uma reposição hormonal, porque nós não temos no corpo produção de gestrinona, ele é um hormônio Sim. sintético. Com gestrinona nós fazemos, mais comumente, terapias para bloqueio de ciclo menstrual, contracepção, coisas assim. Repor hormônios tem que ser o uso de hormônios que você tem no corpo que estão em falta. Aí estradiol, progesterona, testosterona, entendeu? Os exames são aqueles do protocolo normal de qualquer De consultório climatério, né? Para ginecológico. qualquer tratamento, sim. Exames clínicos laboratoriais o mais recente possível, e os de imagem são anuais normalmente, né? Nas Sim. pessoas acima de 40 anos, mamografia, acompanhado de ultrassom de mama. Ultrassom eu peço sempre de tireoide, de abdômen e vaginal, pélvica. Uhum. E são exames que, se ela tem de menos de um ano, vai levar aqueles exames de imagem. O que eu prefiro que ela faça mais recente, mais próximo da consulta, são os exames de laboratório, que vão me orientar melhor, né? Sim. E aí tem uma Sim. série de exames que eu solicito, visando uma Doutor, avaliação como um todo da paciente, e não a focado só no que eu vou fazer. avaliação é a mesma que seria feita em qualquer caso de terapia, de Exatamente. terapia hormonal, Exatamente. né? Exatamente. A Drica Nunes perguntou se já existe algum procedimento para retirada tranquila dos implantes, porque todo ano só que ela sofre muito para tirar. Olha, quanto mais habilidade É, tiver o profissional, eu acho que assim, nossas enfermeiras, tem uma equipe de enfermeiras muito boa, e eu e o doutor Simar temos o privilégio de não precisar fazer o procedimento, elas fazem, é muito tranquilo. Agora, às vezes, o uhum, tubinho, ele prende um pouquinho ali na gordura, principalmente naquelas que são muito magras, hoje as mulheres estão cada vez menos gordinhas, e isso é uma dificuldade maior de tirar, não é? E adere um pouco, mas assim, o profissional bem treinado não é uma coisa assim difícil diante das vantagens que tem o produto, né? E também quando a gente fala em dor, é uma coisa bastante Relativo. relativa, né? Tem pacientes que vão ter muita dor. Deixa eu acender a luz aqui, um instantinho, fica aí. Fica à vontade, doutor. Pronto. Agora você me vê claramente Agora como vejo se bem. fala. Agora eu vou ser mais Agora claro. nós realmente vimos como o senhor é bonito, doutor. Deixa eu ver, acho que chegou mais uma pergunta. Olha, a Roberta está falando que usa gestrinona, nenhum efeito colateral, não tem mais as enxaquecas e o aumento da libido e da disposição. Maravilhoso. Que bom, Roberta. A gente fica muito feliz com isso. E eu acredito que isso seja o que a gente vê na grande maioria dos nossos pacientes, né, doutor? E por isso que essa droga, a gestona, é a mais procurada. A propaganda é sempre Sim, uma amiga que usa e mostra os efeitos positivos nela, apesar dos sim, negativos terem acontecido, mas ela soube administrar. Então, sim. os positivos sendo superiores, ela vai continuar o uso e vai propagar isso, né? E uma coisa que é importante é que mesmo que acontecer algum efeito adverso durante o uso da gestrinona, nem sempre a gente precisa tirar, eles Não, são quase nunca, tratáveis, né? inclusive. Sim, São eles são tratáveis. tratáveis. Tem que ter paciência no primeiro ano, porque é uma novidade para o paciente. E nós não sabemos os efeitos positivos ou negativos que ela vai ter Sim. em termos de intensidade. Então, a gente está à disposição sempre, mesmo à distância com o celular, para orientá-la. E tem como orientar, tem como manter o implante até o final de um ano, que é o ideal, essa observação por um tempo maior, né? É, a Ludmila Araruna falou que mora há 8 anos nos Estados Unidos Esta é uma e querida paciente minha. trata com o senhor há 8 anos e está falando que o senhor é Agora, maravilhoso, melhor do que o gestrinona, hormônio. vem uma vez por ano dos Estados Unidos só para isso e depois volta para lá, né? Não sei como ela está se virando agora, mas eu acho que o implante dela está até válido ainda. O importante da gente falar isso aqui não é para inflar o ego de ninguém, não. É para a gente Não. mostrar que realmente os efeitos são bons. Hoje eu tive uma paciente no meu consultório e eu falei para ela, eu falei assim, olha, se você perguntar qual a minha indicação para você não menstruar mais, gestrinona.
todas vão ter efeitos colaterais, todas têm os prós, os contras, mas a que eu tenho o melhor resultado, realmente é com a gestrinona de longe. É verdade. Agora, Deixa eu não só podemos ver aqui. nunca deixar de colocar para as pacientes os aspectos negativos que ela vai encarar Claro, claro. com mais peso até durante o primeiro ano de uso, né? Doutor, eu vou fazer uma última pergunta, que daqui a pouco pode cortar aqui a nossa transmissão. Vamos lá. Que é o que eu achei bem interessante. A Bruna fez uma esterectomia radical por endometriose, tá? E a gente já sabe que a endometriose é uma doença crônica, que se ela poderia ter bons resultados com o uso da gestrinona. Olha, o fato de remover útero, ovários e trompa não exclui ela da doença, não elimina a doença totalmente. Endometriose é uma doença ainda crônica, não vai. Crônica, recorrente, altamente inflamatória e que hoje é encontrada em outros segmentos do nosso corpo. Tem casos de endometriose no coração, no diafragma, vários casos, em pulmão, vários casos. Então, ela não é só pélvica. E quando eu aprendi endometriose há 38 anos atrás, era pélvica. Hoje a gente descobriu que não é só ali que ela desenvolve. Então, você remove um setor onde talvez a doença estivesse mais predominante, mas se você tiver em outros locais, ela pode persistir. Então, eu acho que mesmo que você remova o útero ovário, claro, você controla melhor a doença, mas tem que ficar atento a ela. E você pode usar a gestrinona sim. Não na dose contraceptiva alta, uma dose até, às vezes, menor. Isso depende de cada caso e de que fase a paciente se encontra. Reprodutiva, menopausada, depende, né? Até avaliar quando eu fui procurar conhecer mais sobre a gestrinona, eu fui por causa de endometriose. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que um dos nossos professores lá, eu já conhecia de outros lugares, era o chefe de um serviço em Belo Horizonte lá, né? Sim, e a gente conversando com ele, assim, a gente conversando, ele falou assim, Norberto, eu diminuí em 70% as minhas cirurgias. Isso. Então, isso que a gente conversou sobre isso semana passada com outro colega aqui. A endometriose é uma doença crônica, a cirurgia não resolve. Se você não se manter, não mantiver o bloqueio, pode voltar. Não necessariamente com a gestrinona. Só em duas situações eu indico a intervenção cirúrgica. Ou quando o tratamento clínico realmente não consegue controlar bem a sintomatologia de dor, ou quando a paciente manifesta o desejo de gravidez, tendo endometriose e não consegue engravidar. Aí você tem que entrar com a laparoscopia, olhar, fazer uma arrumação pélvica para facilitar a gravidez da paciente. Mas a gente tem um resultado bastante bom com a gestrinona no tratamento da endometriose, né? Sim, sim. E no avanço da doença também. Sim. Sim. Não é uma cura, já que a gente não tem uma cura para endometriose ainda, mas a gente consegue... controle, sim, a gente tem um tratamento... qualidade de vida, né, das pacientes. Consegue um tratamento muito bom. Exatamente. Doutor, nós não temos mais perguntas aqui, nosso tempo também está esgotando já. Queria dizer que foi um grande prazer poder bater esse papo com o senhor aqui. Sou um admirador, sou um admirador do seu trabalho. Obrigado. Espero encontrá-lo no E-Night lá em novembro agora, né, que mudou a data pelo coronavírus. No tínhamos que prorrogar. Sim, sim. E queria dizer que tenho certeza que todo mundo que está assistindo conseguiu tirar muitas dúvidas, que todo mundo ganhou. Eu ganhei muito, as pacientes e as pessoas que estão assistindo com certeza ganharam também. Foi um prazer muito grande. Prazer todo meu. Doutor, muito obrigado. Eu espero que a gente possa conversar outras vezes ainda sobre isso. Ok, tá bom.